aí, galera, tá começando mais um Tauricast. Hoje é dia de enaltecer um artista aqui da Baixada Santista. Mas como vocês já sabem, o nosso podcast é um oferecimento da Fitofórmula, empresa que já atua há mais de 15 anos com fórmulas chinesas aqui no Brasil. Se você quer adquirir a sua, entre no site fitoformulanatural.com.br. E não se esqueça, antes de comprar, consulte um prescritor, ok? Então entra também no nosso guia da MTC, que lá você encontra um prescritor mais perto de você. Agora, bora pro nosso convidado. Ó, eu tô com uma colinha aqui, porque, gente, ele faz tanta coisa, eu não quero me perder, não quero falar errado, combinado? Então bora lá. Ele é natural de Santos, tem 24 anos, e é um talentoso cantor, compositor e produtor musical. Gente, juro, ele tá ali em tudo. Em apenas 2 anos de carreira, destacou-se na cena musical caiçara. Muito legal. Quem tá aqui com a gente hoje é o Rafael Domingos. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Obrigado aqui o Tauricast. Obrigado pelo interesse e a oportunidade de estar aqui compartilhando a história com vocês. E, uma imensa felicidade de estar aqui, a convite do Vitor, o Tauricast. E bora começar então, Rafa. Vamos começar com o clássico, que eu acho que é importante. Me diz como é que a carreira musical entrou na tua vida, porque música todo mundo a gente sempre escuta desde criança, né? Desde pequeno. Mas me conta como é que a carreira musical entrou na tua vida. Então, sempre foi um sonho, desde criança, pequeno, mas as coisas vão mudando ao longo, né? Cursinho, aí tem aquela questão de você seguir outras carreiras e tudo mais. Mas sempre foi um sonho, e aí quando teve a quarentena, a pandemia, né, a crise sanitária global, eu voltei atrás nesse sonho, comecei a procurar mais sobre produção musical. Então, eu encontrei um curso livre da Berklee College of Music, que é em Massachusetts, em Boston. Comecei a fazer esse curso, que deu durante, acho que foi 1 ano, por aí. Comecei a aprender sobre produção musical sozinho, em casa, né, durante a quarentena, e comecei a investir, a fazer produção musical, comecei a comprar alguns aparelhos, como teclado MIDI, retorno de áudio, monitores, microfone, e comecei a fazer 2 ou 3 músicas por dia, né, a parte de produção musical mesmo. Aí eu fui desenvolvendo isso até isso 2020, 2021, aí 2022 eu lancei minha primeira música, Cronos. Né? Mas antes disso eu comecei a trabalhar com jingle para uma loja de roupas e-commerce, para começar realmente de fato dar o início à carreira mesmo, para conseguir ter também essa confiança em mim e prosseguir no Spotify, a Apple, Deezer e todas as outras plataformas digitais. Legal, e assim, então você começou fazendo jingle e é muito diferente, na verdade, de fazer uma música mesmo e tudo mais, cantar ou não? Ela segue os mesmos padrões, assim, de começo? Então, do jingle, são geralmente músicas menores, né, em relação à duração, e mais repetitivas, para que fique na cabeça do pessoal, então para que realmente seja voltado para o marketing, propaganda. Então, era mais instrumental, então foi muito mais simples o processo, né? E eu fechei uma parceria com uma loja de roupas que super me apoiou no começo, que é a Felsen Store, né? A Bia e o Gabriel, que me apoiaram bastante, né? Os dois são empresários, e eles me acolheram para poder dar início. Então, eles fazem parte da minha história, sim, na carreira. Legal, legal. Então você também já toca alguns instrumentos? Sim, sim. Ou foi tudo computador? Não. Toco instrumentos, sim. Eu fiz aulas desde 2012 no CC Mix, que é um centro cultural Mix em São Vicente. Sim. Inclusive, eu estive lá ontem, né, no ensaio deles de final de ano. Incrível, a Bianca, André. E então eu comecei a aprender a tocar violão. Fiz aulas de canto lá também, participei naquela época de algumas premiações, apresentações, tudo mais. Comecei a aprender guitarra, porque, né, aprender o violão já vai pra guitarra, já vai direto. Sempre, né? E o teclado também nessa mesma época da quarentena, né? Então eu comecei a desenvolver, a procurar, mas isso foi mais no YouTube, aulas no YouTube mesmo, assim, aprendendo. E aí fui nessa questão de você querer fazer as coisas acontecerem, aí você tem que ir atrás. Então eu fui atrás de aprender também a tocar teclado, mas o meu foco principal mesmo de instrumento é violão e guitarra. Sim, mas não, agora você me falou um negócio que me deixou muito, muito curioso. Certo. Como é que apresenta? Como é que estuda? Como é que foi o ensinamento? Como é que aprende teclado no YouTube? Então, como é que foi isso? Porque sim. eu não tenho, assim, nenhum instrumento, né? Eu nunca aprendi nenhum. Mas agora, teclado, que ele já vai depois ser parte, de repente, com um piano, e aí você aprende um teclado no YouTube, nossa, pra mim ia ser totalmente difícil. Então, como eu já tinha essa base do violão, né, essa questão de notas, o teclado meio que elucidou melhor pra mim como funciona a questão de acordes, das notas,
de você colocar a sétima, a nona, ré com sétima maior, aumentada. Então o teclado deu uma visibilidade muito maior para mim, porque das teclas, né? Porque as cordas, você estão lá, tá tocando, você meio que vai automático do jeito que você aprendeu. Ali no teclado dá para você fazer várias formas dos acordes e tudo mais. Então, no YouTube, eu comecei a aprender do básico do básico. Então, toda vez que eu vou aprender alguma coisa, por mais que eu já saiba algumas coisas, tipo, de fazer os acordes, eu sempre busco iniciar realmente do começo. Fica até um pleonasmo aqui, mas realmente iniciar desde o comecinho, com humildade, saber, bom, vamos pegar com calma. Isso do teclado foi mais para me basear, porque a produção musical, ela é muito pautada no teclado, que é o teclado MIDI que a gente utiliza na produção, que é um teclado que ele não emite som. É um teclado que ele é conectado ao computador exatamente para fazer a parte da produção musical, então os acordes. Então tudo que você tocar no teclado vai aparecer no computador. Sim. Então essa parte de você aprender o teclado, eu aprendi, mas não para tocar, por exemplo, assim, em shows daquele jeito assim, mas era para eu ter uma base muito mais fortificada para aí sim conseguir colocar em prática na produção musical. Não, legal. Que nem eu não sabia que para produzir uma música tinha que ter pelo menos uma base de teclado, né? É muito importante. Mas então bem legal, bem legal. E o ano passado, em novembro, saiu a famosa retrospectiva do Spotify. E, gente, o Rafael tá nas principais plataformas digitais, então se escrever Rafael Domingos lá já acha. Já acha. Perfeito, Super em qualquer fácil. uma, né? Qualquer uma, todas. As principais, né? É isso. E aí, eu tô aqui com os números que ele teve em 2023, Spotify, porque ele traz os números que você teve como artista. Isso. Né? E ele postou, então eu tô aqui, ó. Gente, ele teve mais de 10 mil streamings, isso é muito legal. Não sei se é uma média, mas aí tu já me confirma. Mais de 3 mil ouvintes é uma média? Não, é o total do que você teve. É o total deste ano. O total, legal, de 2023. 549 horas. É muita coisa. Eu não faço nem assim ideia, nem quantos dias dá, né? Não. Vai muito além. E em 58 países, o que é muito importante, porque tu canta em português. É só em português. Em português. Então, assim, a gente não tem tantos países que falam a língua portuguesa, então 58 países escutando ele cantar em português é muito legal, né? Sim. Muito, muito legal. E aí me fala dessa retrospectiva, como foi pra você quando você viu os números, a felicidade e tudo mais, porque eu acho que é importante, né, ter esses dados. Para todos os artistas. O Spotify, ele sempre fornece pra gente alguns dias antes vai ser tal dia que vai sair a retrospectiva. Então a gente tem no Spotify for Artists, que a gente consegue saber assim. A gente não. A gente que tá escutando música, eles não avisam. Os jornais soltam uns spoilers, mas eles já têm antes. Agora eu vou sempre me consultar com o Rafael quando é que vai sair pra mim ficar Já esperto. Fica todo mundo sabendo o dia. Tudo então. Aqueles portais de música do Sim. Twitter, enfim. Então foi obviamente, uma felicidade enorme de saber tudo, o crescimento. Eles fazem uma comparativa também com o ano passado. Legal. Então, quando eu vi esses números, assim, esse impacto, assim, isso vem tudo de uma construção a longo prazo que eu tenho feito desde o ano passado, né? Então, essa questão de você, por exemplo, dos países, 58. Aí você fica assim, caramba, como é que 58 países? Tem tudo a ver com algoritmo, de você trabalhar também a questão de marketing, de você estruturar as canções. Tem uma série de coisas por trás que faz a sua música chegar muito mais longe, né? E tu trabalha bem isso, né? O teu Instagram é bem legal, tu tá sempre atualizando, que é importante hoje em dia. O Instagram não dá pra deixar perfil parado. Não dá pra deixar E mesmo. tu tá sempre trabalhando isso. Então, esse é um reflexo, né? Os 58 países, o tanto de streaming, as horas, esse reflexo mesmo do teu trabalho, além das músicas. Porque eu já escutei, ok, então, assim, a minha preferida é Filho de Judas, a gente já vai falar dela, mas a minha preferida é essa. Mas, assim, é importante você trabalhar esse marketing em cima de cada lançamento, e por mais que não esteja lançamento, você ir trabalhando em cima do que, vai vir aí, tô aqui, e eu tudo sempre busco também não só ficar ligado à parte de vou lançar uma música. Acho que uma carreira tem uma série de outras coisas que você deve pensar, como você é artista, de posicionamentos, de eventos. Esse ano teve vários eventos que eu participei. E essa questão dos países, voltando, existem pessoas que são de outros países e me acompanham. Né? Tem o Daniel, que é da Irlanda. Ele é francês, mora na Irlanda. Tem a Fátima, que é de Nicarágua. E eles realmente acompanham as letras das músicas, buscam aprender em português. Olha só. Então não é um número grande assim de pessoas estrangeiros, mas são pessoas que têm uma conexão com a música, têm uma conexão com a letra, e eu sempre mantenho por perto
mesmo sendo artista independente, né, e tendo os meios, vamos dizer assim, mais reduzidos de propaganda e tudo mais, mas sempre eu faço questão de trazer para perto. Não, e é legal, né, que foi como você falou, esse negócio de trazer para perto mesmo, né? Você tá ali junto com eles, você conhecer eles, pelo menos nesse começo, né? Que tá aí e tudo mais, tá crescendo, 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 mas nesse começo você tá com eles e conhecer quem é o teu público é muito legal, né? Muito importante para todos os artistas. É o que eu sempre falo assim, né? Não foque só em querer lançar uma música e achar que vai ser um sucesso global ou nacional. Sim. O importante é você ir construindo a sua história mesmo e sendo leal a ela, né? Então Exatamente. não adianta você, porque tem uma música que tá bombando, então vamos fazer para bombar e achar que as coisas funcionam dessa forma. Acho que é importante você ser leal à sua própria história, por isso que as letras das minhas músicas refletem muito as coisas que acontecem na minha vida. São como diários, assim, que eu faço. Uhum. Então sempre segue muito a risco as coisas que acontecem na minha vida. Então, e eu acho que é isso. É importante você estar com essas pessoas, você estar ali conversando com elas. Esse primeiro momento que, gente, vai ter uma hora que o Rafael vai estar assim, bombado, e aí não vai dar pra ficar conversando com o Rafael, não, entendeu? Então, assim, é a hora deles aproveitarem. Já na verdade, continuando esse teu caminho na música, bora falar das premiações. Gente, o Rafael, como eu comentei pra vocês, que é a música que eu mais gosto, né, que é Filho de Judas, o videoclipe dele foi premiado no Curta Santos como o melhor videoclipe da Baixada Santista em 2023. Sim. Gente, ele ganhou uma premiação de R$8.000, é isso, Rafa? O prêmio foi uma estatueta. Legal. E os R$8.000 voltados para equipamentos do audiovisual, que ficou com a equipe de audiovisual. Isso, porque tu teve uma equipe de audiovisual e aí esse valor em dinheiro ficou com eles. Isso, uma parceria, uma colaboração. Legal. Onde a gente junta, porque o nome da equipe se chama Ecta Filmes, eu queria agradecer vocês. Depois eu vou citar um por um, porque sou muito grato a vocês. E foi uma colaboração que nós fizemos, né? Eles estão começando, eles saíram da faculdade recentemente, na pandemia. Olha só. Né? Ainda na pandemia. E como eles estavam começando, essa questão de juntar para ir pro portfólio deles, para mim ter também o videoclipe, então a gente uniu a minha narrativa para entrar no videoclipe e eles fizeram a produção do videoclipe. E essa junção, esse casamento assim criativo, resultou nessa premiação que foi por voto técnico do júri. Olha só. Que inclusive eu queria dizer aqui que parte dos júris são diretores de videoclipes da Poca, Pablo Vittar, Greg Queen. Então, assim, quando a gente descobriu que teve essa premiação em torno do videoclipe de Filhos de Judas, nossa, a gente ficou... Sim, perdeu até o que falar, assim, na hora. Não, muito legal. Nossa, o voto técnico né, tipo, abre teus olhos, né? Não que o voto popular não seja importante, ele mas quando é um voto de júri, e um júri grande, como você disse, de artistas importantes da cena musical brasileira, do pop principalmente, pô... Né? Eles são santistas, tá, gente? Então. Os diretores estão daqui, são da Baixada Santista também. Então, a Baixada Santista, eu acho que tem um potencial gigantesco nessa parte artística. Tem um polo muito grande, né? Tem um polo muito grande que deve ser explorado, fomentado pelas todas as pessoas que moram aqui na Baixada, como região, porque eu sempre vejo a Baixada Santista como... uma grande cidade muito regional. Então, existem várias cidades aqui, 9 municípios, mas é muito regional, né? Então, a gente tem essa força, essa magnitude para poder ir fazer as coisas acontecerem. Então, e o Curta Santos, para quem não sabe, ele é muito importante para a cidade de Santos e para o audiovisual brasileiro. Eu fiz cinema o ano passado, em 2023, fiz algumas aulas de cinema. E o meu professor de cinema, ele falava muito do Curta Santos, né? Então, assim, a gente pegou muito essa base. E aí, depois você pesquisando, você vê que realmente ele é muito importante pro Brasil, cara. E ele apresentou muitos cantores, apresentou muita galera do audiovisual pro Brasil, né? Exatamente. Então, ter participado pra tudo deve ter sido uma honra, né? E ter ganho ainda, pô, que isso. Então, sou muito feliz com a equipe. Eu queria citar eles rapidinho aqui. Se joga. O diretor de fotografia, Thomas Agna, que foi incrível. Ele fazia a filmagem, depois me mostrava, eu falava assim, sou eu ali? Porque ficava muito bom. Os takes, tudo. O assistente de fotografia e o Cupido, João Pedro Natali. A direção, Gabriele Dechain, diretora de arte, Anne Vilar, roteirista, Gabriela Bastos, Elo, que fez parte da produção, e a
Mel Morato, atriz e assistente também da produção. Legal. Que bom que tu teve essa equipe, cara. Que bom que você teve uma equipe para te ajudar. É legal isso da premiação ter ido para eles. Sim. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. E aí, me fala de mais premiações, gente, porque juro, eu tô falando do Curta Santos, mas ele participou de tanta coisa, e ele tem... Esse ano foi. E ele ganhou mais coisa, tá bom? Então ele que vai contar pra gente. Então fala pra gente algumas premiações aí que tu participou e ganhou também. Teve o João Rock, que foi uma participação que eu tive de inscrição, que era concurso de bandas 2023 do João Rock. Era basicamente assim, ficar entre o top 20 para você ser selecionado pela curadoria do evento para poder tocar no palco. Então eu tive essa, quase oportunidade de estar no palco do João Rock no interior. Para quem não sabe, o João Rock é um festival gigantesco, assim tal como o The Town, Rock in Rio, mas no interior de São Paulo. E eles sempre fazem essa premiação. Era a edição especial deles, de 20 anos. E fui buscando voto aqui em Santos, ali na internet, nas lives que eu faço. Aí chegou a 3.675 votos. E aí eu fiquei em 13º lugar, que já junta também com o 03 da Baixada Santista, né? E aí eu fiquei no top 20, então eu entrei para a curadoria. Nisso, eu fui num evento de empreendedorismo musical que aconteceu lá em Ribeirão Preto, então eu viajei, cruzei o estado, né? Se você pegar o mapa, é basicamente assim, o litoral, aí tu vai até a outra ponta extrema do estado de São Paulo, né? Então, muito tempo de viagem. Sim. Aí eu fui nesse evento para aprender mais sobre como funciona o empreendedorismo musical, essa parte mais do business, que eu também sou muito ativo de estar participando, de aprender. E foi nessa parte do João Rock. Então, essa visibilidade, essa união de nome, Rafael Domingos, João Rock já teve. Eu entrei pro canal deles no YouTube, fazendo perguntas, participando desse evento, falando também da minha trajetória. Então foi muito importante e significativo para mim. De outros eventos que eu participei foi do Clemente Magalhães, que é um cara assim, sensacional para a indústria fonográfica, musical brasileira, para artistas independentes também, que tem apoiado muitos projetos. Ele faz podcast também e ele estava começando lá na pandemia e eu acompanhava dele desde o começo. Aí o canal dele atingiu 200 mil inscritos e ele fez uma festa para comemorar lá no Blue Note, em São Paulo, na Paulista. E aí eu fui convidado. E eu achei que ia ser só uma reuniãozinha assim, mas não. Cheguei lá, eu pensei até de mochila, para você ter ideia, porque eu ia levar umas coisas de anotação. Sorte que eu não fui. Porque o pessoal tava tudo bem vestido. Cheguei lá, tava a editora da Warner. Tinha o compositor de Vamos Pular, de Sandy Júnior. Eita! Tinha várias pessoas da indústria ali e eu assim, querendo chorar, meio emocionado. Eu falei assim, caramba, não é possível que essas coisas estão acontecendo comigo. A editora da Warner deu a palestra dela falando sobre a questão do business mesmo. E aí depois ela foi sentar, basicamente a mesa dela era ao lado da minha. Então a gente esbarrou o ombrinho, foi incrível, assim, foi uma noite muito mágica. Então esse ano teve esses eventos, assim, que pra mim foram muito marcantes para início de carreira. Um desenvolvimento muito grande de aprender ao lado dos maiores, né? E colocar em prática, né? Sempre colocar em prática dentro do que eu tenho na mesa. Eu sempre falo isso, né? Trabalhe com o que você tem na mesa hoje. As coisas começam assim. Porque tem muita gente que quer começar no topo, e aí quem começa no topo é porque tá caindo, né? Então vamos começando devagar, no começo, ali, todo mundo junto, se apoiando, para que as coisas consigam ter um desenvolvimento muito bom. É isso. Se apoiando, né? Eu acho que tem que se perfeitamente. juntar, né? No começo tem... No começo não, na verdade, seguir a vida assim, né? Tipo, com apoio e apoiando todo mundo mesmo. E aí ainda no Filho de Judas, que eu fui pra premiação, ele ganhou o Curta Santos, né? De melhor videoclipe da Baixada. Eu tô com uma colinha aqui, porque tu gravou o videoclipe no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Marcou a história do museu. Então, assim, ter gravado um videoclipe no museu, que raramente a gente consegue fazer qualquer coisa em museu. É bem difícil. É muito difícil. Tava conversando com ele antes da gente começar e ele falou, é muito difícil, né? Então, fala dessa experiência, porque eu também, como fotógrafo, como todo mundo sabe, às vezes quero fotografar em certos lugares e não é fácil. Então, essa questão de locação, tinha conversado com a produção, principalmente com a direção Gabriele Deschai, de fazer um museu, né? Então a gente queria fazer um museu
mas a gente não sabia qual. Da Baixada Santista tem vários museus aqui. E tentamos em Santos, não, recebemos um silêncio. Mas acho que tem toda uma questão também, né, existem várias outras questões que são colocadas em pauta e eu super entendo, né? Mas a gente foi atrás desse Instituto Histórico e Geográfico. Por quê? Nas lives do TikTok que eu estava fazendo, eu estava contando assim sobre os meus planos, projetos. Aí surgiu um senhor chamado Ronaldo Eloy. Inclusive, muito obrigado. Ele falou para entrar em contato com o Conde. Aí eu falei, um Conde? Não, mas espera, na live do TikTok que tu tava fazendo, ele parou pra assistir tua live Foi. e falou pra tu entrar em contato. Foi. Com o Conde que ia me ajudar. Aí primeiro eu falei, Conde? Tipo, como assim Conde? Realmente, ele é sobrinho neto de Vila Matias e Ana Costa, que são principais ruas, avenidas aqui de Santos. Então, Pouco importante. pouco importante, que é o Paulo Eduardo Costa, o Conde. E aí, em contrapartida também, a equipe de audiovisual também já estava vendo essa alocação do Instituto Histórico e Geográfico. Então, casou. Meio que as ideias, tanto eu que estava no TikTok, quanto da equipe de fazer lá, tava super casando. Então a gente foi lá, marcamos uma reunião, conversei com o Conde, e ele, em total desempenho ao apoio à arte local, concordou em deixar gravar. Ele colocou tantos dias que a gente quisesse para fazer a gravação. Nossa, perfeito. Né? E ele só falou assim, apoio local, apoio à arte local. Então ele foi super, assim, receptivo com a gente, sabe? De apoiar realmente a arte local. Então a gente gravou o videoclipe lá, que é um museu, que é uma casa super histórica aqui da Baixada, e aliás do Brasil. Uhum. Se eu não me engano, ele me contou, aí eu já não tenho tanta certeza, que é uma das primeiras casas de alvenaria do Brasil, construída naquele local, né? É um casarão que moraram várias famílias super importantes para o Brasil, parte de cafeicultura, industrial, e tem muita riqueza histórica lá. Então tem vários patrimônios, ele disse que tinha peças de mais de 12 mil anos lá. Então, assim, tem muito rico. Uhum. E a ideia de gravar no videoclipe num museu também vem dessa questão de construir uma base histórica ligando junto com a Baixada Santista. Então, eu pedi pro diretor de fotografia também filmar várias estatuetas, quadros, peças históricas que tinham lá, para que também o videoclipe não se tornasse apenas um videoclipe em relação a algo muito comercial, mas também um registro histórico, né, da Baixada Santista. Então, essa gravação lá foi incrível. Inclusive, ele comenta que é até assombrada a casa, porque é muito antiga, tem peças do século XVIII lá, então, assim, foi muito rico, né, gravar o videoclipe lá. Legal. E aí a gente encontra o videoclipe, se quiser assistir no YouTube mesmo, tá lá, a gente consegue assistir o videoclipe. No YouTube, no Tidal, e agora o Spotify lançou hoje, né, a questão de você colocar videoclipes na plataforma, mas não tá disponível ainda para todos os artistas. É mais para quem artistas do mainstream. Sim. Mas assim que estará disponível, eu já vou colocar para que fique disponível para todo mundo e tenha um alcance ainda maior. Legal. Ainda consegue colocar aqueles vídeos que sai a capa e fica um videozinho, não dá ainda? Que é o Canvas? Isso, o Canvas. Ainda consegue. O Canvas, ele é a duração de 8 segundos que eles deixam colocar por cada música. Então, Entendi. Você escolhe assim, não tem áudio, porque o áudio vai ser a música, então é mais assim uma demonstração vertical. Do que você vai encontrar no YouTube, né? Isso. Não tem jeito, é sempre lá. E aí, voltando um pouquinho para quando você começou, me fala dessas 500 músicas guardadas desde 2020. Muita música, gente. É muita coisa. Ó, eu garanto que tem artista que tá aí, ó, há muito tempo e nem tem tudo isso guardado, não. Às vezes nem tem nada guardado, tá? Não, Me fala, 500 músicas guardadas desde 2020. Essa contagem só tive porque tá dentro dos arquivos, né, daquelas pastas, então eu consegui contar que era 500. 500 arquivos de música que eu fiz em 2020 até agora. Então, quando eu comecei a parte de produção musical, eu fazia 2 a 3 músicas por noite. Então era um negócio insano de fazer. E ficava cantando à noite mesmo? Era mais a questão de produção. Mais a produção. Produção, porque é que eu tava aprendendo. Então a parte do instrumental, tudo, para que soasse como uma música de fato. Que quando você começa, você vai produção musical, você vai falar, pô, isso aqui tá uma música, mas não tá aquela música que soa como música mesmo.
Então foi mais uma questão de prática, e aí eu tenho esses arquivos guardados porque existem ideias que às vezes eu recorto como um retalho. Então, por exemplo, uma ideia que eu tive numa música que eu achei muito interessante, eu pego e uso numa que eu estou produzindo agora. Então fica guardado essas ideias, tais como também a parte escrita, né? Os poemas que eu faço, a escrita mesmo. Todo dia, às vezes, eu tenho uma ideia de verso, mas não tem melodia ainda. Aí eu escrevo num caderninho que eu tenho, deixo guardado. Então essas 500 músicas foram desde 2020, quando eu comecei a fazer, até agora. Então uma somatória. E estão guardadas lá, vou usando. Então até quando eu fazer o lançamento, as pessoas pensam que eu vou fazer um lançamento assim, preciso lançar uma música, vou produzir. Mas não é assim que ocorre. Então é todo um processo de maturação. Então são ideias que são maturadas, eu vou vendo assim, o que eu tenho de melhor para usar e qual mecanismo eu posso estar incluindo tudo junto. Aí vai surgindo assim, mas nunca assim, com essa pressão de preciso lançar uma música, vou fazer. Não, sempre tem um processo de maturação que é longo, extenso, de anos. Até inclusive, acho que a música da Beyoncé, que é Break My Soul, eu tinha visto do produtor que a música tem 10 anos, foi produzida há 10 anos atrás. Então eu acho que isso até de vários artistas, tanto a Taylor Swift, que tá regravando os álbuns, então vários artistas acabam sempre produzindo, guarda, aí quando tem oportunidade ali, que cabe mesmo, aí lança. Isso é legal, Você faz um segmento também, né? Isso. E você sempre tem coisa nova. E sempre tem coisa nova. Então, planejamento, organização, uma coisa Capricórnio, né? Ainda mais. É um negócio que eu prezo bastante, de organizar toda a situação, de ir fazendo com calma, passo a passo mesmo. Então, tem sempre uma carta na manga. Uma boa. Bom. E tem muito apego por essas músicas? Ou você teria coragem de vender alguma coisa? Nessa parte pensando na parte do produtor mesmo, e não da parte do cantor. Sim. No produtor, tem um apego ali, levando pro cantor, ou dá pra vender alguma coisa? Alguns eu tenho muito apego, né? Essa questão de vender nunca chegou de fato assim. Teve algumas pessoas que entraram em contato comigo, falaram assim, você poderia produzir. Aí o meu não foi mais em relação à carga horária que eu tinha para executar todas as coisas, que realmente não dava, assim, tipo, começar um projeto para uma outra pessoa, eu gosto de ter muita responsabilidade para trazer e tudo, eu não estava conseguindo conciliar. Mas essa questão de músicas, hoje eu vejo que é uma possibilidade muito grande, já está produzindo para outros artistas, como produção, tem no cadastro certinho na Abramos, a Associação Brasileira de Música, dentro do ECAD, né? Então, hoje tem essa possibilidade. Agora, apego do instrumental, às vezes eu posso não ter, mas quando é questão de letra, aí tem um apego porque, como eu falei, né, as minhas letras são histórias da minha vida, então eu vender assim fica uma coisa meio muito complicada. Então, mas o instrumental até que eu cederia pra vender, né? E seguindo nessa parte aí da produção musical e tudo mais, você também é seu empresário. Sim. Uma vibe quase Anitta ali, quando brigou com a... Brigou não, teve um embate ali com a ex-produtora dela, né? E aí ela até hoje tá aí, né? E já foi pra Forbes e tudo mais, por conta de... Várias conquistas aí. Várias conquistas, então. E aí, como é ser o próprio empresário? Porque não consigo imaginar, deve ser difícil. A percepção que eu tive de ser meu próprio empresário foi exatamente no João Rock, quando eu tava nesse evento de empreendedorismo, porque ali tinham várias outras bandas, outros artistas com uma assessoria de imprensa, empresários mesmo, fotógrafos, enfim. E eu com minha mochilinha, um caderno ali anotando as coisas para pegar e aprender. E aí eu falei, peraí, eu vim até aqui, só eu mesmo, o pessoal tudo com toda uma equipe ali no meio, eu falei assim, eu sou empresário, meu próprio empresário. Exatamente isso. E aí eu comecei também a ver essa parte de administração dos meus fonogramas, de ser dono das masters, de ter contatos, de estar linkando, até a questão assim, de estar entrando em contato com o Tauricast, você encontrou contato já diretamente comigo, outras parcerias que eu fiz também é diretamente comigo, então essa questão de organizar a carreira também, esses próximos passos que eu estou dando, por enquanto sou eu, mas eu sei a hora de ser difuso, né, tipo de estar tendo mais uma equipe, de estar trabalhando com outras pessoas, mas por enquanto sou eu, porque é o começo, né? O começo, às vezes a gente tem que aprender isso, e aprendi muitas coisas, né? Em relação à regulamentação, cadastro,
de como as coisas funcionam, contratos. Então, para mim foi um grande aprendizado nesses últimos 2 anos. E foi aí no João Rock que eu descobri. Bom, e agora em 2024, esse ano, quero saber quais são os planos. Vai vir música nova aí, vai vir EP, como é que tá? A gente vai ter feat, não faço feat, como é que tá isso aí? Me diz agora pra 2024. Em 2024, neste ano, eu penso em expandir muito mais. Então, em relação a ter uma equipe mesmo, seja de assessoria de comunicação, né, para trabalhar junto com jornalistas, né, que são deste ramo. E também de questão de feat, eu penso também em fazer parcerias, né? Parcerias com artistas locais mesmo, ou parceria com artistas de outros estados, cidades. Mas este ano de 2024 será lançado meu primeiro álbum, assinado totalmente por mim, né, de letras, produção. Pode dizer quantas músicas vai ter? 13, porque 013 da Baixada Santista. Gostei, então são gostei. 13 músicas que serão lançadas. Já estão prontas, né? Falta só a questão de mixagem, a questão de masterização, na verdade. A masterização para poder entrar nas plataformas digitais de streaming, porque tem um padrão que eles colocam. Então, falta só essa questão de masterização para eu fazer. E aí sim eu lanço o álbum em 2024, que já tem 3 singles, né? Malabares de Problemas, Amor Passageiro e Como Saberia, que eu lancei no ano passado, em 2023. Bom, legal. E a gente tá encerrando o nosso Tauricast, mas antes, o Rafael ele trouxe um negócio pra mostrar pra gente. Claro, gente. E eu tô ansioso pra ele mostrar pra todo mundo. Aqui, ó. Essa semana foi um pouco assim, bem tranquila, né? Um prêmio do Festival Curta Santos. Olha o prêmio aqui. Cara, que legal. Gente, esse é o A prêmio estatueta. de melhor videoclipe com Filhos de Judas. Com Filho de Judas. Caramba, que legal, gente. 11º Curta Santos, Festival de Cinema de Santos. Como a gente falou, um dos mais importantes do Brasil. Esse troféu é lindo, pesado, viu, galera? lindo. Pesado. Alto, né? É, sim, nossa, E lindo. o prêmio foi essa estatueta e R$8.000 de equipamento, R$8.000 para equipamentos voltados para o audiovisual, que ficou com a equipe Ecta Filmes, que foi uma parceria que a gente fez colaborativa dentro da minha narrativa e todo o processo do audiovisual que eles fazem, executaram super tranquilamente. Flui muito bem o trabalho, foi super assim tranquilo junto com eles de fazer. Foram 2 dias de gravação e eu sou muito grata a cada um de vocês sempre serão lembrados. E muito obrigada pela essa parceria que rendeu esses prêmios pra gente. E, gente, o Rafael só é mais um exemplo de não desista, siga seus sonhos e se você tá sozinho, aprende. Às vezes é difícil, mas vamos que vamos. Tá aí, ó o prêmio lindo que ele ganhou, ter participado desse festival, né? Teve a participação da produtora, claro, mas, Ecta Filmes. né? Tá aí, lindo demais. E aí, pra gente encerrar, eu vou fazer mais um oferecimento da Fitofórmula, que é a nossa patrocinadora aqui do Tauricast. Vocês já sabem, se quiser garantir a sua fórmula chinesa, quem tá no YouTube e no Spotify, consegue acessar o nosso QR Code. Se não, tá ouvindo nas outras plataformas, acessa fitoformulanatural.com.br, garanta suas fórmulas chinesas e a nossa linha de skincare totalmente natural, perfeita, ok? Quando for procurar as fórmulas, acesse o nosso site Guia da MTC e procure um prescritor mais perto de você. Combinado? Rafael, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter vindo, ter participado do nosso Storycast, por ter trago esse prêmio lindo. Pra gente é uma honra de verdade ter ele aqui na nossa mesa, no nosso estúdio. E é isso, você quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer, né, novamente pelo interesse e a oportunidade de estar compartilhando a minha história aqui. O início de carreira é minha primeira entrevista com um jornalista. Ok. Tá? Tá. Com o Vitor Leutz aqui no Tauricast. Quando ele estiver aí nos Estados Unidos, bombando no mundo todo... Começou aqui, é uma coisinha meio Faustão, né? Ele começou aqui. Na tipo Baixada isso. Santista. 013 aqui. Muito obrigado, Vitor Tauricast, toda a equipe que tá aqui. Para mim é uma honra também estar aqui sendo entrevistado. Esse ano foi um ano repleto de realizações e fechamos o ano com chave de ouro aqui, sendo a minha primeira entrevista aqui. Então eu tô muito contente, muito realizado. Comecei o ano de um jeito, terminei de outro. Então eu tô assim, deste ano, do ano passado de 2023... Para mim foi uma realização gigantesca. E agora 2024 será
Vai ser Muitas melhor surpresas. ainda, vai vir muita coisa. Tá vindo um álbum aí com 13 músicas. Vai ser perfeito. Vai ser Tenho perfeito. certeza. Mais uma vez, muito obrigado, Rafa. Realmente. E, gente, entra no nosso Instagram, ok? TaoriCast. Lá você encontra alguns cortes. Você encontra alguns cortes também, algumas playlists aqui no nosso canal no YouTube, para quem tá vendo no YouTube. E também os nossos cortes estão indo diretamente pro TikTok, que também é @TaoriCast. E antes, se quer te seguir, te encontra com Rafael Domingos. São 2 As. Então, Rafael Domingos em todas as redes sociais. tudo igual. Isso. E nas plataformas digitais de streaming, Rafael Domingos vocês encontram super facilmente. Então, perfeito. Segue o TaoriCast, segue o Rafael. Se quiser me seguir, é Vitor Leutes. E é isso, gente. Até mais. E muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até o final. Tchau!